Bora, molecada, retomando aí nossa atividade. Deixa eu baixar um pouquinho o volume do som. Pega aí. Isso. A gente vai falar sobre o processo de organização sociedades, né? Começando ali pelo mundo antigo. Vamos usar Roma de exemplo, né? Roma, ela foi uma das sociedades mais complexas da antiguidade, né? A mais expressiva, a que teve maior império e que a gente tem maior herança, né? Então, a sociedade romana, ela é resultado de junção de outras culturas, né? Principalmente a grega, a antiga, né? Então, ela é um império que ela surgiu de uma vila pequena, né? Dentro do mundo grego ali, do Mediterrâneo, né, na Península Itálica. E conforme eles acabaram entrando num processo de expansionismo, né? Eles acabaram entrando num processo de expansionismo, eles começaram a se apropriar, dominar outros povos ao redor. No primeiro momento lá na Península Itálica, onde é a Itália atual, né? Na bota ali do Mediterrâneo. Depois eles passaram a conquistar outros locais, né? Eles conquistaram o Mediterrâneo inteiro, né? Foram até a região ali do Oriente Médio, Jerusalém, passando pelo Egito, conquistaram também a oeste também, até ali, né, na região da Espanha, né? E até a Inglaterra, até a atual Alemanha, os povos germânicos, cara, eles dominaram todo o mundo ocidental conhecido na época, né? O Império Romano, ele acabou caindo pelo próprio tamanho. Começou a ficar muito grande, ficou impossível de sustentar toda essa estrutura, né? Mas aí o professor pergunta, como eles conseguiram crescer de tal forma, né? Eles cresciam através da apropriação quando eles dominavam, eles invadiam, eles tomavam posse de determinado lugar, determinada civilização, tipo o Egito. Eles se apropriavam do sistema do funcionamento desses reinos e mantinham. Eles colocavam alguém ali no poder, no caso um tribuno, né? Eles colocavam alguém para governar, um governador, um legislador, mas eles deixavam rolar a coisa do jeito que era e se apropriavam dessa cultura, né? Então, o que é a Roma? A Roma, ela é uma mistura dessas culturas antigas, né? E uma apropriação também. Só que eles, a mesma forma que eles se apropriavam, eles impunham o estilo de vida romano, que passou a ser ligado com a ideia de civilização, né? Então eles ligavam a ideia de civilização com a ordenação da sociedade romana. Então quem é romano é civilizado, quem não é romano é considerado selvagem e bárbaro e também, consequentemente, inferior, né? Então ela é uma sociedade altamente hierarquizada e eles se colocavam acima dos outros povos. Eles impunham a sua cultura, né? Eles pegavam elementos da cultura dos outros, mas se impunham. Onde o professor quer chegar? O professor quer chegar na forma hierarquizada como funcionava a sociedade romana, né? Então, dentro dessa hierarquia, você tinha um jeito certo de ser, para ser melhor que o outro, né? É o mesmo mecanismo que a gente tem nas nossas elites hoje em dia, né? Para você fazer parte de uma elite, às vezes você não precisa nem ter dinheiro, né? Na cabeça das pessoas, eu faço parte, né? É o famoso pobre de direita. Porra, professor, o senhor foi da Roma lá pro Brasil contemporâneo, tá misturando tudo? Tô misturando e tô falando devagar pra gente entender, né? Então o que eu quero que vocês entendam, para ficar bem claro, que da mesma forma que lá na Roma Antiga a gente tinha essas estruturas hierárquicas de poder, de hierarquia, de um poder ser melhor que o outro, mandar no outro, a gente tem ainda hoje umas estruturas parecidas, né? Isso que a gente chama de permanência histórica, é algo que vem de lá, que foi para a Europa, que veio para cá com o colonizador europeu e que se adaptou à nossa cultura, à nossa sociedade, mas manteve, que é a questão da gente ter uma elite que está no poder
E a gente tem um monte de pessoas que, em vez de tentar lutar, tentar combater essa elite para dividir os recursos, para todo mundo ter uma vida melhor, você tem uma porção de pessoas que tentam ser também dessa elite. Assim como acontecia lá no mundo antigo, né? Então você tinha pessoas que, em vez de elas combaterem Roma, elas se abraçavam com Roma e se consideravam romanos. Mesmo sem ser romano, né? Porque quem é romano? Quem é romano é quem está lá na Itália, lá na Península Itálica, né? Uma coisa, por exemplo, o cara foi lá, os romanos dominaram Jerusalém, lá no Oriente Médio, né? Vamos colocar um pouco a história do cristianismo. Pessoal que matou lá o Jesus, que crucificou, né? Que se rebelou contra o Jesus, são pessoas que estavam, tipo uma espécie de elite que tinha lá em Jerusalém, que eles meio que se aliaram com os romanos, né? Tanto se tu pegar a história da Bíblia, tu vê que, mano, quem matou lá o Jesus Cristo, né? A gente pegar, mesmo escrito na mitologia que tá na Bíblia, quem matou Jesus Cristo foram os próprios, mano, o próprio povo dele, velho. Né? Não tem a história lá do tal do Pôncio Pilatos, que ele era lá o governador, ele lavou as mãos, eu lavo as mãos, deixa os caras se matar, mano, né? Então não precisou nem ter uma ação direta da Roma. A Roma ela teve ação de polícia, de ir lá prender o Jesus, de crucificar, de punir. Mas quem escolheu, quem optou pela punição, né, foram os próprios sacerdotes, o próprio povo, meio que alienado, a elite de sacerdotes que se sentiu ameaçada com a presença do Jesus lá, mano. O cara vai tomar o poder nosso, todo mundo acredita nele, é o Messias, não, é falso, ele tá mentindo. Vamos dar um jeito nesse cara, vamos calar a boca dele. Como que calou? Crucificando, martelando o cara na cruz. Se o professor é crítico do cristianismo, a religião que adoram o cara pregado na cruz, um instrumento de tortura, tem que pensar bem isso aí, né, molecada? Então aqui no Brasil a gente tem também. Tem gente que é pobre, que não tem condição que vive quase na miséria. O cara ganha 2, 3, 4 conto por mês, não é rico, né? E acho que é rico e vai defender uma estrutura de sociedade que ela beneficia o rico, né? Então quando a gente teve o golpe militar lá de 64... teve uma par de gente que se aliou com os militares, não digo nem tanto fisicamente, mas ideologicamente, né? Quando baixaram lá o AI-5, que começaram a prender essas pessoas, quem era contra o regime, tinha um monte de gente que era denunciado por vizinho, por gente que está próximo, né? Eu vou ter que prender o vagabundo, tem que prender o cara é subversivo, né? Então tem um monte de gente que ela se liga nesse conservadorismo, e só que ele é pobre, ele está defendendo o próprio opressor, né? Então tudo que é conservador, gente, é ruim, tá? Eu vivo com conservador, não é. Sabe por quê? Se você é conservador, tu vai conservar o quê? Tu vai conservar a estrutura vigente de sociedade, que é a estrutura de opressão. Se você é pobre e conservador, tu tá errado, mano. Tá errado, né? Pra ser conservador, pro cara ter um pouquinho de razão, ele tem que ser rico, tem que ter dinheiro e tem que ser egoísta. Rico e egoísta. Eu tenho dinheiro, sou rico, não quero dividir com a pobraiada, não gosto de pobre, não quero dividir com ninguém, eu vou ser conservador. Agora o cara que tem que trabalhar todo dia, mesmo que tenha um curso, eu sou advogado, eu ganho 5, 6 mil, mano, é pobre. Rico é quem ganha mais de 100 mil por mês, para mais, né? Eu comprei meu carro, eu comprei minha casa. Em vez de eu me alinhar com o pobre e tentar criar uma esfera de mútua ajuda pra gente todo mundo ficar bem, não, vou me aliar com o rico. Na esperança vã de um dia ser rico, né? Porque a coisa mais difícil é a gente ser rico. Aqui no Brasil, tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar a vida inteira, tu vai ser uma classe média, mais ou menos, pra baixa, né? A gente tem todo um sistema que impossibilita o acesso à riqueza. Não só material, mas o acesso ideológico também. Ou tu acha que os caras consideram rico? O cara que ganha 10 mil por mês? 10 mil, vai. Vamos pôr um salário alto aí.
Aí ele vai participar lá dos clubes lá, dos Rotary lá, os caras é visto com desprezo, é visto como inferior, né? Então ele é uma questão muito ideológica. Mesma coisa, o cara lá de Jerusalém, lá, o sacerdote, vocês acham que ele é se os romanos consideravam ele como romano? Não. Esse cara é um bárbaro, um inferior. A gente trata ele mais ou menos para ele ficar do nosso lado, né? Então, na verdade, quem tá mesmo no poder tá cagando para o pobre. Então a gente não pode apoiar, né? Segundo vídeo, 10 minutos. Hoje eu vou chinelar, molecada. Eu tô empolgado com o equipamento. Vou fazer só mais um. Faço só mais um, aí depois dou a parte escrita. Então eu tô empolgado agora. Se tivesse esse equipamento no começo, mano, eu ia dar umas aulas cabeludas pra vocês, né? Ficar meia hora falando no celular. Ah, não aguento mais ver vídeo lá do professor. Eu fiz vídeo curtinho porque eu não tinha equipamento pra trabalhar. Beleza, meus alunos? Faço mais esse próximo vídeo e a gente prossegue a nossa atividade.